Rosa Weber. De 1891, como bem lembrou hoje pela manhã a eminente ministra Carmen Lúcia, na sessão do TSE. Como todos sabem, a Constituição Republicana de 1891 consolidou a República, consagrou o federalismo dual, institucionalizou o Supremo Tribunal Federal, composto por 15 ministros, atribuindo a esta Corte Suprema, como a todos os demais órgãos do Poder Judiciário, o poder extraordinário de efetuar o controle incidental da constitucionalidade das leis e atos do poder público, além, dentre outras tantas inovações, de consagrar a separação entre a Igreja e o Estado e de ampliar a Declaração de Direitos, nela introduzindo referência expressa ao Instituto, ao remédio constitucional do habeas corpus. Dito isso, senhores ministros e senhora ministra, dou continuidade ao julgamento em sede de cautelar da DI 7058, sob a relatoria do eminente ministro André Mendonça, que lhe imprimiu o rito do artigo 10, e em que o Partido Novo pleiteia a alegação de inconstitucionalidade formal e material, a suspensão dos efeitos do inciso 27 do artigo 12 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2022. O eminente relator votou no sentido da concessão da cautelar, abriu divergência o eminente ministro Nunes Marques, indeferindo o pedido, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e pelo presidente Fux. Colho agora o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, a quem renovo meus cumprimentos pela posse, na última terça-feira, como presidente do nosso Tribunal da Democracia, e que hoje pela manhã presidiu a primeira sessão jurisdicional nessa condição. Com a palavra, ministro Fachin. Muitíssimo grato, eminente ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento Vossa Excelência e agradeço as gentis palavras. Cumprimento também a eminente ministra Carmen Lúcia e os eminentes pares, ministros que já votaram neste feito, nesta ação direta de inconstitucionalidade 7.058, e os eminentes ministros que ainda irão proferir seus votos. Cumprimento de modo especial Sua Excelência, o eminente ministro relator, ministro André Mendonça. Cumprimento os ministros Nunes Marques, que suscita divergência, Alexandre de Moraes, e nosso presidente, ministro Luiz Fux, que acompanha a divergência, bem como as sustentações orais que 58, requerente Partido Novo, quem vota é o ministro Edson Fachin. Tribuna Virtual do Supremo Tribunal Federal. Senhora presidente, senhoras e senhores, eminentes pares, a matéria suscita um conjunto expressivo de relevantes considerações, especialmente pelo método e conteúdo, ambos sólidos e substanciosos, que Sua Excelência, o relator, traz à colação. Percebeu-se com muita nitidez que o eminente ministro André Mendonça não se restringiu às circunstâncias expressamente indicadas, quer como fundamentos, quer como parâmetros de controle da inconstitucionalidade suscitada. Sua Excelência socorreu-se de um conjunto de elementos que foram auridos no substancioso voto pela via da causa aberta. E é por isso, senhora presidente, que naquilo que o eminente ministro relator não acolhe, qual seja a inconstitucionalidade formal
diante do debate sobre a emenda parlamentar, como também não acolhe, pelo que depreendi, a inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio da legalidade estrita e ao princípio da moralidade em razão do desvio de finalidade, não creio que haja o que, pelo menos em meu voto, mais o que acrescer nesses pontos, porque os votos divergentes, por evidente, não divergem desta direção tomada por Sua Excelência, o eminente ministro relator. Em verdade, no voto sistemático e detalhado, que já foi, com todo o mérito, exaltado exatamente pelos votos divergentes, que assim deduziram, sempre como soe acontecer, respeitosos de argumentos contrapostos, o voto sistemático e detalhado, portanto, substancioso voto, parte de uma premissa elogiável do ponto de vista metodológico, que é uma salutar postura processual cooperativa, quando atenta em sede de ação direta de inconstitucionalidade, mesmo se tratando de exame de medida cautelar, a razões não explicitamente contidas na inicial, mas que podem ser auridas da inicial e da sua respectiva fundamentação, e foi por isso que Sua Excelência concluiu pela inconstitucionalidade da norma por ofensa à reserva material da lei orçamentária, à anualidade eleitoral e aos princípios de segurança e prudência fiscal, bem como pela desproporcionalidade às finalidades das emendas impositivas de bancadas, quer seja estadual, as bancadas sejam estaduais ou mesmo a bancada. Em pauta, medida cautelar na ADI 7.058, requerente Partido Novo. Quem vota é o ministro Edson Fachin. São 3 ordens de fundamentos que localizo no voto do eminente ministro relator. Esses fundamentos e essas 3 ordens de fundamentos é que receberam posicionamento divergente, a principiar pela divergência inaugurada pelo acutíssimo voto Sua Excelência. O ministro vota por videoconferência. Na pauta, medida cautelar na ADI 7.058, requerente Partido Novo. Distintos em alguns pontos, nomeadamente a questão específica da anualidade eleitoral, acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que conclui na mesma direção da divergência, indeferindo a cautelar. A essa mesma conclusão chega o voto do eminente ministro-presidente, que invocou os parâmetros que levaram ao afastamento de financiamento por pessoa jurídica e o necessário por videoconferência vota o ministro Edson Fachin. Ação direta de inconstitucionalidade 4650, a autocontenção e a capacidade institucional, tal como restou arrostada na ação direta de inconstitucionalidade 5468. Por isso, voto, senhora presidente, nesse estado da arte, com esse panorama, que faço, portanto, uma breve síntese, para dizer que na declaração de voto que irei juntar aos autos, trouxe precisamente à colação os elementos de preocupação com os quais o voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, nosso presidente, arrematou as suas ponderações. Por videoconferência, o voto do ministro Edson Fachin. Na pauta, medida cautelar na ADI 7.058, requerente Partido Novo. Sobre o conteúdo concreto do exame que está sendo feito
à luz de uma pretensão de filtragem constitucional. E, nessa perspectiva, esta é uma das matérias que, inequivocamente, se colocam na direção de um necessário colóquio contínuo entre os diversos poderes políticos e até mesmo com a sociedade civil. Foi precisamente isso que, na condição de relator, o eminente ministro Fux trouxe à colação ao citar naquele voto Alexander Bickel, que se utilizava e se utiliza desta expressão, colóquio contínuo, de forma prudente e intencional, com os demais poderes políticos e entidades da sociedade civil em geral, sem a pretensão de impor um modelo acabado de financiamento que engesse a atividade legiferante. Ora, por isso, a importância desta matéria, pautada a partir da indicação à pauta de Sua Excelência, ministro André Mendonça, que abre... Ministros julgam ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Medida cautelar na ADI 7058, requerente Partido Novo. Quem vota é o ministro Luiz Edson Fachin, por videoconferência. A produção de juristas de qualidade intelectual inegável tem suscitado um certo ceticismo quanto à efetividade desse diálogo. Dentre eles, escolho a advertência feita pelo professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Dr. Miguel Gualano de Godoy, autor de uma obra importantíssima intitulada Devolver a Constituição ao Povo, crítica à supremacia judicial e diálogos institucionais. Diz o professor Miguel que há razões para ser cético em relação às propostas dos diálogos institucionais, pois o sistema de freios e contrapesos não oferece bons canais ou incentivos para a promoção e realização desses diálogos. Ora, a partir daí, percebe-se a necessidade de buscar técnicas processuais que fomentem esses diálogos. E da nossa histórica e centenária Universidade Federal do Paraná, que acabo de mencionar, também de lá, o professor Luiz Guilherme Marinoni, na sua obra Processo Constitucional e Democracia, tratou precisamente de técnicas processuais de diálogo, fazendo referência às decisões de constitucionalidade com reserva. Disse o professor Marinoni, na hipótese em que a Corte sabe que o esclarecimento dos fatos ou o retrato da discussão popular poderão influir sobre a formação do juízo necessário à aprovação da decisão, a pronúncia de constitucionalidade reserva a possibilidade de uma decisão futura sobre a mesma questão, com a diferença de que a cognição judicial, nessa segunda ocasião em que a Corte se depara com o assunto, recai sobre uma análise mais apurada dos fatos, esclarecida pela decisão popular e pelo trabalho desenvolvido perante o Parlamento. Pois aqui, quando se fala de cifras que evidentemente alcançam os números dos quais nós estamos a mencionar e com ausência direta e objetiva de critérios para mensurar para o voto de forma remota, o ministro Luiz Edson Fachin, considerado excessivo na sua origem, mas
na ausência desses critérios efetivamente objetivos para que se faça a filtragem constitucional, é que este diálogo e esta perspectiva, em meu modo de ver, se colocam como acrescenta o professor Marinoni. São palavras do ilustre autor paranaense. Se não existe prova ou informações suficientes para uma segura interpretação da Constituição, não há racionalidade em inibir a discussão popular e a deliberação parlamentar, o que também permite à Corte voltar a decidir. Pois bem, diálogos institucionais são uma espécie de incubadoras republicanas de respostas normativas. E é aqui que estendo, sem que seja socrático o elogio, como se utiliza de maneira pedestre a expressão elogio socrático, estendo elogio genuíno ao eminente relator, que na dimensão das causas abertas foi buscar razões, embora não explicitamente contidas na inicial, mas que o levaram a considerar inconstitucionalidade com o argumento da ofensa à reserva material da lei orçamentária anual, anualidade, segurança e prudência fiscal e desproporcionalidade. Nada obstante o elogio sincero, entendo que aqui, neste momento, nós estamos precisamente nesta fase em que este diálogo não chegou a um determinado ponto que permita a uma corte de feitio constitucional realizar a filtragem constitucional mediante parâmetros constitucionais objetivos e que permitam extrair uma eventual inconstitucionalidade do seu atual estágio, que eu considero um estágio de latência. Por isso, senhora presidente, as conclusões que chego e a conclusão que chego subscrevem Ministros julgam a ação contra o artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Com os Medida cautelar na DI 7058, referente Partido Novo. Por Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques, que abre a divergência quando refuta a inconstitucionalidade da norma por ofensa à reserva material de lei orçamentária anual, quando Sua Excelência, e aqui também com a ênfase o fez o eminente ministro Alexandre de Moraes, afasta qualquer tipo de ofensa à questão da regra constitucional da anualidade eleitoral, até porque, como assentou o ministro Alexandre de Moraes, tal alocação poderia ter vindo diretamente na LOA, como mencionou Sua Excelência, e também, como ambos, na divergência inaugurada pelo eminente ministro Nunes Marques, não entendem que os princípios suscitados levam a uma filtragem constitucional com um mínimo de estabilidade de critérios objetivos. Por isso, a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques, em boa hora, chega até a mencionar uma espécie de recall natural das eleições. Sua Excelência, o eminente ministro que abre a divergência, bem lembra o exercício da soberania popular que se faz pelo voto. E esse exercício da soberania popular é um exercício que se dirige ao conjunto de representantes que, em cada eleição, ou são mantidos ou não são mantidos, porque assim é o exercício da democracia.
E, nesses momentos, as escolhas feitas pelos representantes serão submetidas ao escrutínio dessa soberania popular. Portanto, em muito boa hora, o ministro Nunes Marques faz esta lembrança que eu também subscrevo e, por derradeiro, todos os demais argumentos no que concerne a reserva material da lei orçamentária e outros estão na declaração de voto e já foram esgrimidos pelos votos divergentes que me antecederam. Me permito, senhora presidente, todavia, adentrar a um ponto que até a esta altura, quiçá, não tenha sido antes tratado. Digo que quando se sustenta que os valores alocados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha são desproporcionais ou não razoáveis, creio que aqui encontramos, e nisso, quiçá estejamos de acordo em todos os votos já proferidos, creio que aqui encontremos o ponto mais polêmico do que está sendo submetido à apreciação. À primeira vista, a distribuição dos recursos para financiar campanhas eleitorais parece excessiva ou excessivos os recursos e, mais ainda, se mostrariam, à primeira vista, contrária. Essa distribuição se mostraria, os recursos se mostrariam contrários aos interesses tão urgentes em uma sociedade tão carente, desigual, injusta e discriminatória como é a sociedade brasileira. Sobre esse primeiro olhar, parece, no mínimo, ir a contrapelo, sustentar, eventualmente, a proporcionalidade ou a razoabilidade desses recursos. Mais do que isso, se fugíssemos, e não devemos, mas se recolhêssemos um argumento para além da normatividade jurídica, poderia até parecer contrário a uma dimensão ética e mesmo moral conceder tantos recursos aos partidos políticos, enquanto poucos recursos, quiçá, sejam destinados a estradas, escolas ou hospitais. Porém, senhora presidente, eminentes pares, este é o primeiro olhar. É preciso ir além disso que está na epiderme. É preciso ir além de um conjunto de argumentos que podem ser bastante interessantes, convidativos e convincentes num primeiro olhar. E por quê? Porque entendo que cabe ter muita cautela ao se investigar as razões das decisões distributivas tomadas pelos parlamentares, sobretudo quando estamos em sede de financiamento eleitoral. Vi recentemente, embora o artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, medida cautelar na ADI 7058, referente Partido Novo. Realizada nos Estados Unidos da América do Norte por dois grandes autores conhecidos no direito eleitoral e nas questões de economia política e de ciência política nos Estados Unidos, Raymond Laraya e Brian Schaffner, em obra publicada pela Universidade do Michigan, pesquisa que demonstra que a redução de recursos para que os partidos políticos possam financiar campanhas, o excesso de controle sobre esses gastos tende a favorecer
não apenas os candidatos mais ricos, que teriam mais recursos próprios para custear a campanha, mas também a redução dos recursos, dizem esses autores, favoreceria também aqueles que apresentam posições ideológicas mais extremadas. O radicalismo, dizem os autores que citei, neste estudo, como disse, não é tão recente, é de 2015, mas é presente o sentido deste trabalho e desta pesquisa. O radicalismo, continua, traduz-se em fragmentação dos partidos. Não estamos muito longe da realidade brasileira. Traduz-se em fragmentação dos partidos, isto é, em seu enfraquecimento, e diminui as chances de compromisso e de consenso. O radicalismo e a polarização são, portanto, ao menos em parte, produto das restrições e dos constrangimentos impostos aos partidos políticos. Não por acaso, em provocante editorial, a partir da pesquisa que fizeram, em provocante editorial publicado no jornal Washington Post, esses mesmos autores defenderam mais recursos para os partidos políticos como forma de reduzir a fragmentação e a polarização política. E notemos, meus caros colegas, que nós estamos a falar dos Estados Unidos da América do Norte, mas não creio que a pesquisa tenha apenas lá a sua compreensão e arco de incidência. E aqui se acrescente que, se de um lado o financiamento público de campanha parece favorecer a participação popular direta, por outro, o volume baixo de recursos a ele destinado, ou seja, ao financiamento, aumenta a radicalização e os custos de formação de um governo estável. É o que escreveu em outro texto, esse mais recente, de 2017, um outro cientista político norte-americano, Richard Fields, e publicado na Revista de Estudos Institucionais, em 2017, disse ele, e assim o fez de modo muito realista, há uma espécie de trade-off entre o desejo de ter um governo mais accountable a partir de medidas de participação popular e a capacidade do governo de funcionar de forma efetiva. Acrescento eu que, embora a Constituição, a nossa, incentive em diversas passagens a participação popular e a participação social direta, ela também protege de forma incontornável as instituições que compõem a nossa democracia representativa, e dentre elas os partidos políticos. Por isso, é preciso ir além daquela epiderme que pode ser bastante relevante, mas debaixo dela, quiçá, pode-se entender que dar mais recursos aos partidos políticos seja uma escolha. E, sendo uma escolha do Poder Legislativo, entre nós, parece-me, a essa altura, à luz de um diálogo ainda na incubadora, à luz de uma latência de inconstitucionalidade, parece-me ter amparo na Constituição. Por isso, comparar uma maior destinação de recursos públicos aos partidos com a realização de investimentos públicos, esta é sempre uma comparação bastante interessante e muito sedutora.
quiçá, em grande medida, correta e adequada. Mas fazer uma comparação direta, objetiva, aritmética entre recursos públicos para os partidos e realização de investimentos públicos parece-me, com a devida vênia, ser um caminho que merece também ser escrutinado. Não há dúvida, nada é mais urgente no Brasil de hoje do que reduzir polarizações, extremismos e encontrar consensos públicos. Nada é mais urgente do que combater a exclusão social e econômica. Nada é mais urgente do que combater o radicalismo. E com a devida licença retórica, não são os valores hoje destinados ao fundo que são desproporcionais, mas os valores que já foram utilizados no passado, que mesmo ao serem corrigidos, se revelam por si só, quiçá, irreais. De modo que, com a devida vênia de Sua Excelência o Relator, a quem renovo meus cumprimentos, não vejo como, neste momento, ainda que reconheça uma latência de inconstitucionalidade, não vejo como concluir pela inconstitucionalidade da norma, mas ressalvo a solidez e a sofisticação teórica que fundamenta o magistral voto do eminente ministro André Mendonça. Nada obstante, nesse momento processual, não permitam afastar a deferência e que se dá ou deve se dar ao legislador, diante da carência de melhores parâmetros normativos quanto aos seus limites e quanto ao seu controle prévio e posterior. Por isso, a deferência que trago nesse voto e a técnica que elejo é dialógica, dada a ausência de inconstitucionalidade flagrante e a presunção de legitimidade que se impõe, concluo, a essa altura do exame da cautelar, pelo indeferimento da medida. E é por isso que a teoria dos diálogos prevê precisamente, numa corte verdadeiramente constitucional, diálogos contínuos. Coloque o contínuo, diz Bickel, citado na ADI 4650, o que significa que este encontro de hoje é apenas um deles que temos com esta matéria. Por essas razões, senhora presidente, acompanhe a divergência e voto pelo indeferimento da cautelar. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Colho agora o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente. Já quase boa noite. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a estimada ministra Carmen Lúcia. Para o voto, o ministro Luiz Roberto Barroso. Os advogados que estiveram na tribuna, aqui à vista o doutor ao fundo, aparadores com objetos e alguns porta-retratos. Cumprimento o ministro Luiz Edson Fachin. Na pauta, a medida cautelar na ADI 7058, referente Partido Novo. Pela primeira vez Ministros julgam ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento. E a minha alegria por ser sucedido por Vossa Excelência e a tranquilidade de ter o Tribunal Superior Eleitoral nas mãos de Vossa Excelência nesse ano complexo. Presidente, eu também gostaria de cumprimentar o eminente ministro André Mendonça pelo voto notável que apresentou. E um pouco diferente do ministro Fachin, eu vou acompanhá-lo em uma parte relevante da sua posição. Mas eu antes gostaria de fazer, relevante do ponto de vista jurídico,
e não propriamente do ponto de vista do resultado. Eu, no entanto, gostaria de fazer algumas breves reflexões sobre o pano de fundo do que nós estamos discutindo aqui, que é a questão do financiamento eleitoral. De longa data, de longa mesmo, desde 2006 tenho escrito sobre isso. O sistema eleitoral brasileiro, sobretudo na eleição para a Câmara dos Deputados, que é o sistema, como lembrou o ministro Alexandre, de voto proporcional em lista aberta, ele traz problemas muito relevantes para o país. Um deles é o custo das campanhas, que é um custo caríssimo. Aliás, o sistema proporcional em lista aberta, como nós já debatemos no Tribunal Superior Eleitoral, na gestão da ministra Rosa Weber, que instituiu um grupo de trabalho para discutir esse tema, nós concluímos que o sistema eleitoral de voto proporcional em lista aberta, ele é caro, tem baixa representatividade e dificulta a governabilidade. É caro pela razão que o ministro Alexandre de Moraes lembrava. Os parlamentares ou os candidatos precisam fazer campanha em toda a circunscrição territorial, que é o Estado. Portanto, num estado de São Paulo, o candidato, em última análise, acaba, em tese, pelo menos, tendo que fazer campanha para 33 milhões de eleitores em algumas centenas de municípios, o que tem, evidentemente, um custo exorbitante. Em segundo lugar, presidente, o sistema de votação proporcional em lista aberta, o eleitor vota no candidato que ele deseja. E esta é a ilusão de que esse é um bom sistema. Ele vota no candidato que deseja, mas o seu voto vai para o partido. E são os candidatos mais votados do partido que entram, de acordo com o número de vagas obtido por aquele partido. Portanto, se o partido obteve 20% da votação e tem direito, vamos supor, a 20% das vagas, os 20 mais votados é que entram. O que acontece no mundo real, e as pesquisas confirmaram em relação às últimas eleições, é que menos de 5% dos candidatos se elege com votação própria. E, portanto, 95% se elegem com a transferência interna do voto partidário. A consequência prática é que o eleitor não sabe quem o representa. E o eleito não sabe por quem ele foi colocado lá. É um sistema de dramática baixa representatividade, porque um não tem de quem cobrar e o outro não tem a quem prestar contas. Além de ser um sistema que induz a multiplicação de partidos e a fragmentação do quadro partidário. Na pauta, medida cautelar na ADI 7.058, requerente relativamente à cláusula de barreira e à proibição de coligação em eleições proporcionais. Não por essa razão, na gestão da ministra Rosa Weber, no Tribunal Superior Eleitoral, o grupo de trabalho que eu coordenei por designação de Sua Excelência apresentou como uma proposta oficial do tribunal um debate no Congresso pela modificação do sistema eleitoral para a Câmara dos Deputados, para as casas legislativas, para o sistema do voto distrital misto. Infelizmente, a pandemia e outras circunstâncias não permitiram que esse debate avançasse, mas em algum momento ele precisará ser feito, porque o custo das campanhas esteve e ainda pode estar por trás de boa parte dos problemas e das coisas erradas acontecidas no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, voltando Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Presidente, entendeu que o financiamento por pessoas jurídicas, o financiamento por empresas privadas naquele modelo que vigorava, era um financiamento inaceitável e que, na verdade, o financiamento privado custava muito mais caro ao país. E custava caro não só pelos desvios e pelas Ministros julgam ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, medida cautelar na ADI 7.058, requerente ao Partido Novo. Especiais de quem financiava. Esse é o maior problema
do financiamento privado por empresas. É que empresas não fazem caridade e, portanto, empresas esperam alguma contrapartida para essas alocações eleitorais. Além disso, que é um problema ontológico do financiamento privado por empresas, nós tínhamos um modelo em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e depois financiar o candidato da sua preferência, portanto, usando o dinheiro público para promover o seu interesse privado e, muitas vezes, usando esse dinheiro para pagar o pedágio do empréstimo que havia obtido. Tínhamos um modelo em que não se restringia a possibilidade de a empresa apoiar todos os candidatos, como aconteceu efetivamente nas eleições, em que as empresas, muitas, apoiaram a candidata Dilma, o candidato Aécio e a candidata Marina. Evidentemente, se uma empresa está apoiando 3 candidatos concorrentes, ela não está exercendo um direito político, para quem acha que a empresa tem direito político. Se está financiando os 3, ou foi achacada, ou está comprando favores futuros. Qualquer uma das possibilidades é muito ruim. E, em terceiro lugar, o modelo de financiamento por empresas não impedia que a empresa que financiou a campanha depois pudesse ser objeto de contratação direta pelo governante eleito, de modo que o favor privado da doação era pago com o dinheiro público do contrato administrativo. Portanto, era um modelo que violava requisitos mínimos de moralidade e de decência política. Já agora, presidente, e passados alguns anos, estamos entrando em segundas eleições gerais sob esse modelo, há alguns dados positivos da transformação que se promoveu com a intervenção do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles, e que Vossa Excelência considerará muito relevante, é um aumento de 50% da representação feminina, que passou de para o voto, ministro Luiz Roberto Barroso. deputadas para 77 deputadas. Passou de 10% para 15% da representação no Congresso, e as pesquisas documentam que foi a melhor distribuição de recursos decorrentes do financiamento público que permitiu esse aumento muito expressivo, conforme pesquisa, mais de uma, eu mesmo vi, tive acesso a 2, uma da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Na pauta, medida cautelar na ADI 7058, requerente Partido Novo. Com a palavra para o voto, o ministro Luiz Roberto Barroso. De São Paulo. Portanto, o primeiro impacto positivo do modelo de financiamento público que se introduziu foi um aumento expressivo da representação feminina, que ainda é muito baixa, e temos a expectativa de que possa aumentar nessas próximas eleições. Além disso, também houve, embora não se possa nem se deva acreditar apenas no financiamento público, mas houve uma expressiva renovação do Congresso Nacional nas últimas eleições por fenômenos variados, mas que pode incluir eventualmente também a questão do modelo de financiamento. E, por fim, presidente, a existência do fundo eleitoral... Ministros julgam ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 7058, requerente Partido Novo. Fossem destinados às candidaturas femininas, o que igualmente ajuda a virar esse jogo na busca pela indispensável paridade que precisamos alcançar. E também foi o fundo eleitoral que permitiu ao Tribunal Superior Eleitoral, já agora em consulta da qual eu mesmo fui relator, destinar o percentual do fundo eleitoral correspondente à quantidade de candidaturas negras para os candidatos que se apresentem com essa identidade. Portanto, eu gostaria de realçar a importância dessa transformação que nós promovemos no Brasil e que considero uma transformação extremamente positiva. O modelo de financiamento que nós temos hoje é um modelo de financiamento privado por pessoa física e um modelo de financiamento público. No mundo ideal, acho que o financiamento deveria tendencialmente ser exclusivamente
ou predominantemente por pessoas físicas de financiamento privado mediante mobilização da cidadania, minimizando o custo público. Mas o que gostaria de dizer é que o financiamento público, mesmo em números elevados, custa menos para o país, bem menos para o país, do que custava o financiamento privado por empresas. Feitas, presidente, essas considerações e o registro de que há um problema no fundo eleitoral, que é o excesso de discricionariedade com que ele é distribuído pelos caciques partidários, a lei deveria ter alguns critérios mínimos de distribuição desse dinheiro entre os candidatos natos e a renovação necessária para a política. Era um debate que gostaria de ter feito quando estive na presidência do TSE e que outros assuntos terminaram me desviando. Feitas essas considerações, presidente, que considero importantes porque dão o pano de fundo sobre o qual eu desenvolvo o meu raciocínio, eu passo ao exame do caso concreto, que é uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Novo, que tem por objeto o artigo 12, inciso 27 da Lei 14.194, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que faz esse dispositivo impugnado em síntese sumária? Ele, na minha leitura, fixa o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, fixa o fundo eleitoral no percentual de 25% das dotações da Justiça Eleitoral. E ao fixar em 25% das dotações eleitorais, ele, em última análise, já fixa um número, que apenas vai ser calculado aritmeticamente logo à frente. Mas ele já estabeleceu quanto vai ser esse fundo eleitoral. E justamente esse dispositivo é que foi impugnado. O eminente relator, ministro André Mendonça, num voto denso e que eu registro memorável pela sua densidade e profundidade com que ele tratou questões extremamente sensíveis, Sua Excelência concedeu a cautelar para suspender esse dispositivo. E foi além e suspendeu também, por arrastamento, a dotação orçamentária feita pela própria lei orçamentária. Portanto, ele foi além do pedido, não houve aditamento na petição inicial e, em rigor, a lei orçamentária foi superveniente à própria aprovação, por evidente, foi superveniente à aprovação da LDO e ao próprio ajuizamento da ação. Como consequência, colocando em números a situação, nós tivemos o seguinte: a LDO fixava o fundo eleitoral em 5,7 bilhões. Portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias fixava em 5,7. A Lei Orçamentária Anual fixou em 4,9 bilhões. E o ministro André Mendonça fixou em 2,1 bilhões, que é o valor do fundo nas eleições de 2020 corrigido pela inflação e que, em rigor, correspondia ao valor da proposta orçamentária enviada pelo presidente da República. No contexto desta demanda, ou anteriormente a esta demanda, havia sido aprovada pelo Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a previsão de 5,7 bilhões, o presidente da República vetou e enviou uma nova proposta orçamentária no valor de 2,1 bilhões, que correspondia precisamente ao valor de 2020, devidamente corrigido. Como nós bem sabemos, o Congresso Nacional derrubou o veto e, portanto, estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O ministro André Mendonça utilizou no seu voto 3 fundamentos que especifico agora. Primeiro, que o dispositivo impugnado desconsiderou o papel atribuído pela Constituição à Lei de Diretrizes Orçamentárias e invadiu matéria que a Constituição reserva para a lei orçamentária. Portanto, existem
os orçamentos plurianuais, existe a lei de diretrizes orçamentárias e existe a lei orçamentária propriamente dita, cada uma dessas leis com uma definição constitucional do seu objeto e do papel que lhe cabe. O segundo fundamento da decisão do ministro André Mendonça foi que a elevação desse valor do fundo eleitoral repercute sobre o processo eleitoral e, por via de consequência, deveria estar submetida a elevação ao princípio da anualidade do artigo 16 da Constituição, pelo qual qualquer alteração no processo eleitoral precisa estar em vigor com 1 ano de antecedência. E, em terceiro lugar, o ministro André Mendonça entendeu, na sua decisão, que tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei Orçamentária Anual, pelos valores que destinaram ao fundo eleitoral, violariam o mandamento constitucional implícito da proporcionalidade, que Sua Excelência referiu como sendo o princípio da proporcionalidade. Eu devo dizer que não endosso com todas as vênias o fundamento de número 2 do ministro André Mendonça relativamente à questão da anualidade, por não entender que haja aqui uma alteração do processo eleitoral. Quanto ao fundamento de número 3, eu gostaria de lembrar que eu me impressionei muito com as premissas fáticas, políticas e morais do voto do ministro André Mendonça relativamente ao valor e à sua expressiva multiplicação em um prazo relativamente curto e uma multiplicação que, evidentemente, não correspondeu à perda de poder aquisitivo da moeda. Porém, entendo, como já entenderam os meus antecessores, que esse juízo, que eu acho que o ministro André fez com grande propriedade, não se situa, na minha visão, no âmbito de um juízo estritamente jurídico constitucional, mas que desbordaria mais para um juízo de conveniência e de oportunidade. E porque assim, nem sempre, e gostaria de dizer isso a crédito do ministro André Mendonça, se a matéria estivesse sujeita à minha discricionariedade, ao meu juízo de conveniência e oportunidade, eu aderiria sem pestanejar à opção adotada por Sua Excelência. Mas aqui eu entendo que nós estamos dentro de uma margem de conformidade a ser determinada pelo Congresso Nacional com os proveitos e com os ônus políticos da sua própria decisão. Portanto, presidente, eu não endosso esse fundamento, mas não o endosso relutantemente, porque me impressionei com ele e gosto dele. E que talvez não fosse a melhor opção nas circunstâncias brasileiras. Mas, sobretudo, eu entendo que não caberia ao Supremo Tribunal Federal intervir nessa matéria que eu consideraria essencialmente política, sob pena de transferir para o Supremo Tribunal Federal... Na pauta medida cautelar na ADI 7.058, requerente Partido Novo. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, por videoconferência. Que nós, por alguma razão, não considerássemos corresponder às melhores opções. Pode ser tentador, mas seria, eu penso, dramático para a separação de poderes. Devo dizer, no entanto, que concordo, presidente, com o argumento de número 1, deduzido pelo ministro André Mendonça. Eu entendo que quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu um percentual fixo, uma vinculação ao orçamento da Justiça Eleitoral em 25%, na verdade, desbordou do papel que a Constituição deu para a Lei de Diretrizes Orçamentárias
que é a fixação de metas, diretrizes, parâmetros e limites, mas não a definição de valores. E tanto foi uma definição de valores que eu sou capaz de dizer quanto foi: 5,7 bilhões. E depois sobreveio a lei orçamentária e fixou em 4,9 bilhões. O que eu não me animo a fazer, presidente, é, como fez o eminente relator, o ministro André Mendonça, ir além e declarar contra artigo da inconstitucional LDO de por 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Medida cautelar na ADI 7058, requerente Partido Novo. Pela razão anterior de que o mérito político das escolhas alocativas do Congresso não estão, pelo menos não na sua inteireza, e fora das situações de vinculação constitucional, bem entendido, porque saúde e educação têm vinculações constitucionais e aí são sindicáveis juridicamente e judicialmente. Mas aqui não é esse o caso. Portanto, como é que aconteceu a sequência cronológica? Aprovada a LDO, com o valor 25% do orçamento, que, portanto, correspondia aos 5,7 bi. O presidente veta, o Congresso derruba o veto e, posteriormente, sobrevém a lei orçamentária, que não acompanhou a lei de diretrizes orçamentárias, não respeitou os 25%. Portanto, o que a lei de diretrizes orçamentárias fez indevidamente não foi seguido pelo Congresso quando aprovou a lei orçamentária anual em 4,9 bi e não 5,7. Portanto, presidente, em rigor técnico, eu até consideraria como estando prejudicada a ação, na medida em que a norma impugnada não produziu efeitos e, em rigor, foi superada, quando não revogada, pela lei orçamentária anual. A única razão, presidente, pela qual eu optei por não julgar prejudicada a ação e sim julgar inconstitucional o dispositivo da LDO é que já há discussões, que eu li, de aumento da dotação orçamentária de 4,9 para 5,7 para dar cumprimento à lei de diretrizes orçamentárias. E porque considero que a lei de diretrizes orçamentárias extrapolou, eu acho que ela não pode servir de fundamento para a elevação ainda maior do fundo eleitoral. Portanto, presidente, a minha conclusão é a de acompanhar o eminente relator para julgar procedente, em parte, o pedido e reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 12, inciso 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias por desbordar dos limites constitucionais a ela estabelecidos e apenas para isso, sem, todavia, acompanhar o relator na parte em que, por arrastamento, declarou inconstitucional a lei orçamentária. E, portanto, a minha tese de julgamento, presidente, apenas porque tenho o hábito de sempre concluir com uma tese de julgamento, esse é o meu dispositivo. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do artigo 12, inciso 27 da Lei 14.194 de 2021, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, até o julgamento de mérito da presente ação. E a minha tese de julgamento é a seguinte: é inconstitucional dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que antecipa a decisão alocativa pertinente ao texto da Lei Orçamentária Anual e define o valor da dotação orçamentária a ser destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Portanto, presidente, a minha posição é intermediária
das que até aqui se manifestaram. A divergência julgou inteiramente improcedente o pedido, o ministro André Mendonça julgou procedente em maior extensão do que o próprio pedido. Na pauta, medida cautelar na ADI 7058, requerente Partido Novo. A esse dispositivo impugnado, que declaro inconstitucional, e, portanto, a consequência da minha decisão é a de que o fundo eleitoral fica em 4,9 bi, como consta da lei orçamentária Voto anual. ministro Luiz Roberto Barroso. Como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Até quando Vossa Excelência estava terminando de votar, inadvertidamente, nós estávamos sem som, graças a Deus, porque como Vossa Excelência estava reconhecendo já, ou declarando a inconstitucionalidade material, pelo primeiro fundamento lá trazido pelo relator, eu pensei, mas estamos em sede cautelar, mas Vossa Excelência justamente está deferindo a cautelar para suspender a eficácia do inciso 27 do artigo 12 da LDO até o julgamento do mérito. Ministra Rosa ação. Weber é vice-presidente do STF e Exatamente. presidente em exercício dessa sessão. Agradeço a Vossa Excelência e temos ainda alguns minutos. Eu vejo que o ministro Dias Toffoli, seria o momento do voto de Vossa Excelência. Concedo a palavra. Vossa Excelência aqui que pode, fazer um juízo de valor sobre a possibilidade de, desde logo, proferi-lo, não sei a extensão, ou de suspender o julgamento. Temos 5 minutos apenas ainda. Há colegas que já me anteciparam a necessidade que tem de se retirar da sessão, mas Vossa Excelência... Exatamente. Senhora Presidente, mais uma vez um prazer ser presidido por Vossa Excelência, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral, os advogados que nos acompanham, servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Nós estamos com pouco tempo. Com a palavra o ministro Dias Toffoli. Mas pelo que eu entendi, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, embora o ministro fala por videoconferência, determinado trecho da LDO inconstitucional, isso não está afetando o fundo que está destinado para as eleições neste ano. É isso? Só para esclarecer? É exatamente isso, porque eu considerei inconstitucional a LDO, ministro Toffoli, o ministro Luiz Roberto Barroso. Veio a lei orçamentária anual. E esta eu considero constitucional, que fixou em 4,9. Portanto, é exatamente isso que Vossa Excelência interpretou. Senhora Presidente, eminentes colegas, o voto do eminente relator é de uma densidade e de um conteúdo que todos destacaram, todos que divergiram destacaram isso em relação ao voto proferido por Sua Excelência. Eu estava preocupado de uma segurança jurídica já do ponto de vista do dia de hoje, mas pelo voto do ministro Luiz Roberto, nós já temos, pela minha contagem, 6 votos no sentido de se manter o orçamento. Como há questões jurídicas relevantíssimas, eu prefiro, senhora Presidente, alguns colegas e eu também tenho compromisso... Ministros julgam ação contra artigo da LDO de 2022. Eu gostaria de fazer, no início sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Funcionamento da Campanha, medida cautelar na ADI 7058. De hoje já havia adiantado, e realmente não daria tempo para finalizar todos os votos hoje, e daria continuidade na próxima quinta-feira. Portanto, senhora Presidente, sem prejuízo, evidentemente, que qualquer um dos colegas anteciparem que votam posteriormente a mim, mas eu gostaria de lançar alguns argumentos e alguns fundamentos que entendo importantes. Por quê? E adianto um deles desde logo. Porque eu penso que nós temos que refletir, sim, no sentido, não estou aqui adiantando que irei acompanhar ou não, mas no sentido do que destaca o relator. E uma das questões que me aflige é exatamente 20% do valor das emendas de bancada. Será Quem que vota é o ministro Dias Toffoli. Na próxima eleição será 30%, 40%, 50%, 100%? Então, eu penso que nós devemos refletir sobre este tema. É evidente que há deferência ao parlamento, há, sem dúvida nenhuma, uma eleição
que o processo eleitoral já se abre, não é à toa que, pelas resoluções do TSE, a partir de 1º de janeiro do ano das eleições, é possível as pesquisas eleitorais com nomes de pré-candidatos. Então, as campanhas estão colocadas, já há pesquisas, e me parece que não seria, evidentemente, o caso de interferir naquilo que os partidos já contam à sua disposição. Mas é necessário, sim, refletir sobre os limites possíveis de destinação diante de um orçamento que sabemos que é tão apertado, para talvez se estabelecer aqui algum tipo de orientação, apelo ao legislador, algum tipo de trava, porque começa com 20%, depois vai para 30%, 40%, 50%, 100%, aí o céu é o limite. Era isso que eu gostaria de registrar nesses 5 minutos que me tinha antes da sessão, mas Vossa Excelência tem que encerrar, então eu prefiro dar continuidade a proferir o meu voto, na verdade, mas já adiantei aqui algumas questões para reflexão na próxima sessão, senhora presidente. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ainda temos alguns minutos, consulto a ministra Carmen Lúcia, se deseja antecipar o seu voto ou se aguarda o voto do ministro Dias Toffoli. Presidente, cumprimentando mais uma vez Vossa Excelência, eu aguardo com muito gosto o voto do ministro Dias Toffoli, proferirei o meu na sequência regimental. Carmen Lúcia, ministra do STF. Pela opção. Eu que agradeço, ministra Carmen Lúcia. Então, proclamo o resultado provisório. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF e presidente em exercício. No sentido da suspensão do artigo 12, inciso 27, da LDO de 2022. E hoje, após os votos... Ministros julgam a ação contra artigo da LDO de 2022 sobre novas regras de cálculo do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, medida cautelar na ADI 7058, requerente Partido Novo. Ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e o presidente, ministro Luiz Fux, e do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou o relator quanto à suspensão da eficácia do artigo 12 da Lei de Diretrizes, inciso 27, da LDO de 22, nos termos do voto que proferiu, foi suspenso o julgamento. Os demais aguardam e teremos, então, a sua continuidade no próximo dia 3 de março, quinta-feira. Pergunto aos eminentes colegas se há alguma consideração ainda a fazer. Franqueando a todos a palavra. Nada havendo, então, declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos e desejando uma ótima noite.